Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Grande Criador, estamos certos de que todas as coisas que o Senhor quis que soubéssemos estão todas reveladas. E nisto nós te louvamos, te honramos, te engrandecemos. Obrigado por tudo, Pai, que o seu povo continue tendo os olhos abertos e vendo esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A singularidade da revelação. Bem, nós já falamos sobre a singularidade de Deus, mas eu quero ampliar mais um pouco esta mensagem para podermos meditar também nesta singularidade da revelação. O singular é o único de sua espécie. Não tem ninguém para compará-lo. Ele é especial, ele é raro, por isso que é o singular. Para mim, não tem coisa que compara com a revelação. Não tem coisas que comparam um profeta em seu dia. Então tomamos várias coisas aqui para falar, mas eu vou ler o mesmo que li na singularidade de Deus. Um homem correndo da presença do Senhor, pregado em 1965, no parágrafo 95, pregação por William Branham. Então eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Por isso que aí você vê singularidade. Jamais um foi como ele. Ninguém se comparou com ele. Alguém disse que ele não era Deus. A irmã Branham de sua singularidade provou que ele era Deus. Você verá toda a forma, a maneira dele vir ao mundo, sua vida, expressão de caráter. Não houve um igual a ele. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Nem os discípulos entendiam ele. Tem hora que a gente quer fazer as pessoas entender a gente. Mas muitos de nós também vamos viver numa vida desta, singular. Não vamos ser entendidos, mas tem que se viver. É uma vida singular, uma vida que ninguém compara com aquela vida. Ele vivia no mundo consigo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural.
pecador. Aleluia. Então isso é singularidade. Nasceu fora do estado do homem natural. Já veio por obra e graça do Espírito Santo. Conhece você alguém que compare a ele? Que nasceu como ele? Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Isso aqui é uma mensagem diferente da que o irmão Liveio pregou, respeitando sua ausência. Mas, olha como Brana pregou. Para mim, isso é singular. Certo? Para mim, nunca ninguém pregou como Brana. Certo? Nunca ninguém pregou. Nem antes dele, nem depois dele. Nunca ninguém pregou como William Branham. Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Eu gosto dessas expressões. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não é questão da pessoa pensar, o Filho se fez carne. Não. Deus. Você tem que saber que foi Deus que se fez carne. Não é um filho que fez carne. Foi Deus. Não tinha nenhum filho que poderia nos salvar. Deus teve que se tornar filho. Certo? Quando diz ele enviou o seu filho, é porque o corpo era dele. Aquele corpo de Jesus é o corpo de Deus. Isto é o especial, que podia morrer e apagar nossos pecados. Ninguém podia fazer isso. Nenhum outro homem poderia fazer. Nem reis, nem profetas. Ninguém podia fazer. Só ele pôde fazer isto. Isto é singular. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O crítico, o dualista, pergunta, e quem recebeu ele? Por isso o salmista diz, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí tem que aprender com William Branham. William Branham diz que a voz de dentro perguntava, mas quem é o Rei da Glória? Para ver se quem estava indo de fora sabia, senão a porta não era aberta. Quem é o Rei da Glória? Aí que os que estavam nesta caravana subindo, diz, é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. E as portas se abriram. Que tem que haver um teste, não é você falar, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu. Diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A irmã Brana continua aqui no parágrafo 95 ainda desta mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, pregado em 1965. Quem poderia chegar e tomar a posição que ele tomou? Isso é singularidade. Quem já chegou a conversar como ele? Não é conversar com ele, não. Conversar como ele. Falar o que ele falou. Expressar o que ele expressou. Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? São João 10,17. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Quem poderia fazer isso?
Você pode dar a vida, mas como tornar a tomá-la? Ele foi diferente, ele foi singular. Ele diz, eu posso dar a minha vida, está aqui o verso 18 do capítulo 10 de São João. Ninguém me tira de mim, ninguém tira a vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? Esse capítulo foi o que coloquei no meio aqui. Sua singularidade provou que ele era Deus. Se quem andou com o irmão Brana diz que Jesus Cristo não era Deus, eu continuo crendo no irmão Brana, que diz sua singularidade, a sua maneira de falar, de expressar, de nascimento, sua vida, provou que ele era Deus. Ninguém nasceu como ele, ninguém foi gerado como ele. Nós temos o maior dos profetas, William Branham, mas ninguém nasceu como Jesus Cristo. William Branham nasceu pelo sexo. William Branham tinha um ministério profético maior, mas ninguém tinha singularidade como teve o Senhor Jesus, de nascer como ele nasceu, ser gerado pelo Espírito Santo. Então sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez. Você começa do seu perdão, de sua salvação, de sua cura. Ninguém podia fazer isto. E ninguém pode fazer, porque isso foi ele quem fez. Ele provou que ele era e que tinha um ministério raro. Isso é singularidade, especial. Único. Ninguém teve um ministério como ele. Vir morrer para nos salvar. Salvar pecadores. Quando você morre por alguém que presta, ainda vai. Mas morrer, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Ele não morreu porque estava jejuando, nós estávamos orando, nós estávamos na igreja. Não. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém fez isto, só ele. Isto é singular. Por isso se nota que a nossa digital é uma singularidade. Ninguém tem a nossa digital, só nós. Isso daqui é único de sua espécie, só você tem. O irmão Brana chega a falar que até o nariz, ninguém tem um nariz igual ao outro. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Você olha no meio de tanta gente, ninguém parece com o outro, cada um mais feio que o outro. Você olha assim, essas coisas, a gente não fala para rir, mas a gente fica notando, como pode, ninguém parece com o outro, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Isso daí não é o pai e a mãe quem fez, é só Deus. Você ter uma digital que ninguém é igual à sua. Olha para você ver, você nem percebe os risquinhos que tem aqui. E ninguém, milhões, trilhões de pessoas, ninguém é igual à sua. Isto é singularidade. Certo? A própria digital está provando isto, que é algo único. Aquilo é seu. Pela digital eles vão me achar em qualquer lugar. Eles estão preparando o meio aí de marcar as pessoas. Né? Não sei como vão fazer, mas vão marcar, se é com chip, seja o que for colocar nas pessoas. Eu creio que seria ter uma facilidade para você passar no lugar, já sai sua ficha. Se você é um bandido, já sai sua ficha lá. Só de passar perto do aparelho. Não é ruim essas coisas, não. Porque se você é gente boa, passa lá,
Não tem nada, não fez nada, mas se fez. Eu já tenho aí no trânsito o dedo duro. Você passa, nem está preocupado, não pagou o imposto do carro. E despreocupado, porque acha que não é tempo ainda, passou lá, tem uma polícia lá na frente, para exatamente seu carro. Porque o dedo duro já deu uma olhada no seu carro, na chapa, na marca, é você mesmo. Certo? Não pagou imposto. Então, hoje tem muita facilidade, é muito bom. O ser humano, você nem sabe como é maravilhoso o sistema que Deus nos fez. Isso é tremendo. É tão tremendo que você vai tirar um raio-x, aquela luz é do seu corpo. Que você perde luz quando você tira uma chapa. Você está perdendo luz. Se ia viver tantos anos, vai viver um pouquinho menos. Porque tirou muita luz, saiu muita luz do seu corpo. É Deus quem fez isso. Os homens encontram o meio, mas foi Deus quem fez esse corpo desse jeito. Pode ser feio, gordo, magro, moreno, escuro, branco. Está ali. Deus fez todo o sistema nesse corpo, sanguíneo, nervoso, cardíaco, tudo perfeito. A coisa funciona assim como um relógio. Se não funcionar bem, já dá um sinal. Tem hora que você tem uma dor de cabeça, não é na cabeça que está doendo, ela está mostrando um sinal que tem alguma parte do corpo doente. Então, ataca, que é um sinal. E Deus fez nós desta forma. E é bom ver quando tudo que Deus fez é perfeito, diz a Bíblia. Tudo que Deus fez é perfeito. E cada um de nós devemos seguir esta forma de Deus, a maneira de Deus, e ver que Ele é grande. Se os homens descobrem alguma coisa maior, é o que fez o homem. Quando eu vejo os homens descobrindo grandes coisas, facilidade, eles vão na Lua, vão em Marte, vão em outro lugar, isso aí não é nada. E o Deus que fez esse homem? Esse homem é um pecador, e ele sabe disso, pensa bem Deus. Então esta é a grandeza da singularidade de Deus, não tem ninguém como Ele. Por isso Jesus sabia as coisas. Eu te vi, Natanael, quando você estava debaixo da figueira. Ninguém sabia, nem o Natanael estava preocupado com isso. Falei, como que ele me viu? Me viu onde? Lá debaixo da figueira. Eu te vi. Agora, isso provava que ele era Deus. Ninguém via como ele via. Coisas nossas que não são ditas para ninguém. Porque se dizer para as pessoas, elas ficam escandalizadas. Vamos falar claro. Coisas nossas. Não gente do mundo, dos cristãos. Talvez de nossas falhas, de nossas mentiras, de nossas hipocrisias. Que a maioria de nós, muitas vezes não percebemos, mas nós temos uma cor. E já mostra o que nós somos. Somos um hipócrita, um fingido, um cinza. Estamos ligados a isso. Nossa natureza. Então aquilo que você faz está mostrando até uma cor que você tem. E Deus identifica tudo isso, porque Deus é identificado pelas cores. Certo? Se as 7 cores do arco-íris mostravam Deus das eras, e quando ele termina as eras, ele volta ao original, a cor âmbar, o verde amarelado, isso provando que ele é
que Ele é Deus, e os seus filhos também são conhecidos assim. Que tipo de cor nós carregamos? Irmãos, não é bom falar muitas coisinhas, muitos pormenores, mas nós deveríamos ser o que Deus pediu para o irmão Branham, mais sincero. Sabe o que é mais sincero? Entender que aquilo que não expressamos, que está sendo visto, que está sendo filmado, fotografado, é a nossa vida. Deveríamos ser mais sinceros. Sincero no falar. Por isso os meus julgamentos, quando vocês veem os meus julgamentos, eu procuro com a maior sinceridade fazer meus julgamentos para um irmão, para uma irmã. Se eu falo alguma coisa com a minha família, com a minha mãe, que é quantos anos mais velho que eu, né? Mas eu faço com sinceridade. As pessoas precisam ter sinceridade no que fala, na forma de viver. Vive uma vida, é como a mulher põe um vestido comprido, diz, aquilo ali é santidade. Não, santidade é a vida íntima, é aquilo dentro, é o que pensa, é o que faz, às escondidas, que os outros não sabem. Então, cada dia a gente tem que examinar a vida da gente e saber que estamos tratando com um Deus que entende tudo, que vê tudo, está tudo filmado. E eu quero ir no arrebatamento, mas estou sendo filmado. Se eu sou um falso, um hipócrita, se eu falo o que não é. Muitas brigas são dadas porque as pessoas acrescentam. Por que eles pegam as testemunhas nos casos? Porque elas têm que repetir várias vezes seu testemunho diante do juiz. Porque se ele mente, se ela mente, não vai dar certo suas versões. O juiz já vai ouvir. Não, a outra vez a senhora não disse assim. O senhor não disse assim. Olha aqui, ó. Não combina suas versões. Não é uma única palavra, uma singularidade. Então, se eu falar aqui uma coisa, eu falo em qualquer lugar do mundo. Certo? Eu falo em qualquer lugar do mundo. Eu falo aquilo. Se me contou, me contaram assim. Se eu vi, eu vi. Se eu não vi, me disseram. Tem que haver sinceridade. Brigas, problemas na igreja, problemas de irmãos, tudo é porque um fala mais do que o outro. Um vê, viu, fala mais. Eu deveria só falar o que viu, o que ouviu. Senão nós nunca vamos ser esse tipo de gente rara. Os outros vão nos conhecer. Se a gente mente, os outros não sabem que a gente mentiu. Vai saber, a segunda vez, não creio mais em você não. Não creio em sua forma de falar. Você não pondera suas palavras. Você diz o que pensa e o que não pensa. Você tem que ter palavra. E primeiro valia. Um fio de barba, de bigode, valia. Hoje, você pode botar a cabeça, a peruca inteira lá. Não é isso mais. Hoje, é o preto no branco. Você tem que escrever. A necessidade disso. Ninguém crê. Estamos vivendo num mundo desse jeito. E ninguém crê. Mas de primeiro tinha gente sincera. Que podia, eu vou deixar um fio de barba aqui. Ó.
É hoje. Deixar fio de barba. Não cumprimos nossas palavras mais. Que singularidade temos? Tem alguém da nossa espécie que mente como nós? Que peca como nós? Que finge como nós? Tem alguém da nossa espécie? Isso é singularidade. Tem alguém que faz o que eu faço? Tem alguém que faz o que você faz? Então, ninguém mente igual aquele irmão. Ninguém é hipócrita igual aquela irmã. Ninguém é falso como aquele pastor. É singularidade, o indivíduo é daquele jeito. Infelizmente, esses são os lados que a gente está vendo. Único de sua espécie, distinto. Como a gente quer ser distinto? Fazendo uma coisa diferente dos outros e errada. Como não aperfeiçoar nosso caráter? No fogo da aflição, como Jesus foi. Ele sofreu, ele teve caráter, e sofreu para aquilo. Ele que não precisava, sofreu para aquilo, e nós. Eu tenho sempre olhado assim, irmãos, examina a sua doença. Examina a sua doença com a sua natureza, com a sua vida, com a sua maneira de viver, de falar. Não diga. Tem hora que o diabo está cheio de crente. O diabo diz, você fala que foi eu, não fui eu nada não. Quem fez isso foi você mesmo. Foi você que falou isso, não fui eu. O diabo vai falar isso mesmo. O próprio diabo, vocês estão pior do que eu. São coisinhas que se arrumam. Honestidade, sinceridade. Aí vem singularidade. Ele é singular. Não há ninguém como ele. O que eu faço? Sabe por que as pessoas gostam de mim? Não é porque sou bom, não. Tenho um gênio também forte. Tenho. Igual vocês mesmos. Mas o que eu falo, eles creem que eu estou falando a verdade. Sabe? Sabe por que o povo crê e de longe caminham aí 2.000, 3.000 quilômetros para vir aqui em Franca? Não é para ver eu. São pessoas que também devem ter alguma coisa de sinceridade nelas, de singularidade nelas, que elas dizem, eu não ouvi isso em lugar nenhum. E esse homem fala o que Brana falou. É por isso. Não é aumentar. Quando eu digo, eu falo, irmão Brana não disse que o novo nome é Brana. Eu digo isso. Irmão Brana não disse que o novo nome é Brana. Eu posso falar. Eu sou sincero. Ele não disse que o novo nome é Brana. Mas ele disse que Brana é perfeito. Ele diz que HM faz parte do nome de Deus. Isto é singularidade. Eu estou dizendo a verdade. O que irmão Brana disse. Eu tenho uma espécie em mim de falar o que o irmão Brana falou. Por favor. Tem hora que a mulher e o marido entram em problema porque um não fala a verdade para o outro. Um mente para o outro. Não fala a verdade. Os irmãos entram em problema na igreja porque um mente para o outro. O que mais deveria ficar em problema seria eu. Estou aqui tentando ajudar a irmã, ajudar o irmão, porque andam tropeçando. Não precisa nem tropeçar. Um povo que sabe o que nós sabemos, deveríamos entender, não há nem como tropeçar. É verdade, isso aqui. É eu seguir. A hora que eu erro, eu digo, pequei. Por isso que
Deus gostou do filho pródigo. Por isso ele recebeu ele de volta. O problema nosso, muitas vezes, é não encarar nossos próprios erros, nossas próprias falhas. E dizer, pequei. Eu sou culpado. Mas não, é a irmã, é o irmão que é culpado. Eu nunca sou culpado. Eu não sou culpado. Minha família me tem como um anjo. Ele diz, não, eu digo para vocês são filhos do Osmar. Vocês falam em João aí, mas vocês são filhos do Osmar. É o Osmar que tem problema, o Osmar que tem natureza forte. Mas o João foi até cozido num caldeirão de azeite, 24 horas, e não queimou. Então tem que se fazer diferença entre o homem e o ministério. E muitas vezes nós na igreja, nos falta testemunho, para os outros crerem em nós. Gente, pelo amor de Deus, nós somos o povo que deveria ser mais feliz. Eu tenho a minha casa, o meu lar deveria ser mais feliz. Sabe, nós temos de tudo. Temos de tudo. Ter essa mensagem aqui é ter de tudo. Ainda tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir. Tem carro para andar. Os outros não tinham lá atrás. Jesus não tinha e eu tenho. E muitas vezes não estão felizes. Não estão felizes. Nós devemos viver um para o outro, como Jesus ensinou que ele viveu por nós. Ele deu o exemplo. Ele deu sua vida por nós. E ele diz que nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como se dá a vida pelos irmãos sendo falso? Não. Você tem que falar a verdade. E a verdade dói. Irmão, você errou. Irmão, você fez isso errado. Se você não consertar, você nunca vai prosperar, ter a vida que precisa ter espiritualmente. Você não faz a coisa certa. Será que a igreja precisa perceber isso? Nós não estamos aqui passando tempo. Eu não vim aqui pegar uma mensagenzinha para vocês baterem no meu ombro, dizer, é o Osmar, é gente boa. Não, vocês podem falar mal de mim. Eu vou falar o que é. Certo? Vou falar o que é. E vocês têm que saber que eu não tenho nada contra vocês. Ou vocês fazem a coisa errada, vocês que têm coisa contra a própria igreja. Eu não tenho coisa contra ninguém. Se eu tiver, eu chamo e falo o que eu tenho. Eu não tenho. E tem hora que tem que ser hipócrita para viver com os outros. Para a mulher viver com o marido tem que ser hipócrita, o marido tem que ser hipócrita, fingido para viver com a mulher. O crente para viver na igreja, no ministério, tem que viver fingindo? Não. Nós somos isso, filhos. Nós somos, essa mensagem é nossa, nós somos essa mensagem. Sabe aquilo que Brana viveu? É o que eu estou tentando viver. Sabe os tropeções que ele deu? Eu estou aprendendo com ele para não tropeçar. Sabe os erros de Davi? Eu leio eles na Bíblia para eu não os ter. Tendo uma mulher querendo outra, tendo 500, ainda querendo a mulher do seu oficial. Para você ver que o sexo é uma coisa sem fim. Principalmente para o ser humano, para o homem. O homem tinha 500 mulheres, ainda foi culpado de homicídio. O crime de sangue, foi culpado. Olha o Salmo 51. Ele tinha que fazer um Salmo 51, mas para fazer o Salmo 51, ele teve que errar, teve que falhar. Contra um soldado seu. E a mulher desse soldado tinha que se banhar num lugar visível, para que ele visse o corpo dela e a desejasse, quando ele já tinha 500.
Cada um de nós precisamos entender as coisas, o que está acontecendo, por que esses problemas, por que essas lutas, por que essas tentações, por que eu olho no irmão de meia esquina, por que isso? Por que não encarar olho a olho? Quem deve sempre assim. Você sabe disso. Quem deve o fulano. Devo para ele. Se eu não devo, ó. Se deve, tem uma polícia. Já fica atônito. Deve. Se não deve, olha a polícia. Tudo bem? Sorri com a polícia. Mas se não, aí, se deve, lá vem os porcos. Porque deve. Vocês estão me entendendo? Os que chamam a polícia de porcos. Por que eles chamam? Porque eles devem. Se eles não devessem, eles diziam, são homens da lei. Se tiver alguma injustiça entre eles, existe injustiça entre pai de família, existe injustiça entre crentes, existe injustiça entre pastores. Então não se culpa apenas a pessoa, só por dizer, lá existe isso, então não vou crer. Vou crer sim, é um homem da lei, o outro é um homem de Deus, mas tem tantos que não valem nada, mas tem aquele que é de Deus. É nisso que você vai ver o que é singular. Você tenta ser, pede a Deus, meu Deus, faça-me uma mulher singular. Mas a única da minha espécie é que faz, talvez fique assim, que faz o que eu faço, Senhor. Que eu não faço certo. Porque isso daqui está no sangue da pessoa agora. É único. É a digital, é único. Ninguém é que nem eu, é único aqui, ó. Não adianta. Se é pecador, não é que nem eu. Sou único nessa digital. Se sou salvo, também não é que nem eu. Sou único nessa digital. Amém, amém. Glória a Deus. Singularidade. Eu estava pensando também assim, tem coisa que vem de uma hora para outra, né? Singularidade do nome. Deus deu um nome ao Filho, um nome acima de todo nome. Que singularidade. Ninguém tem um nome como o de Jesus Cristo. Ninguém. Alguém diz, mas esse daí é um nome brasileiro e português, e Jesus não era português. Deus tem trabalhado nestes idiomas, e eu posso ver claramente. Quando ele veio, trabalhou no idioma dos judeus, e eles rejeitaram. Ele já entrou no idioma grego, trabalhou através do idioma grego com o Dr. Lucas, que escreveu Atos do Espírito Santo, e esse evangelho vai para os gentios. Se vai para os gentios, aí já vem num linguajar que ninguém gosta, certo? Ninguém gosta, mas vem no latim, aí vem no Iesus, e as pessoas têm suas preocupações, mas nunca Deus trabalhou depois, olha bem, depois que ele morreu na cruz e foi rejeitado, ele não trabalhou mais com o nome hebraico. Olha Atos dos Apóstolos, se alguém fosse pelo menos inteligente para ver o que era Lucas, que era um grego, e como que ele escreveu. E você não percebe a singularidade de Deus. Deus trabalhou num nome, um nome grego-romano, que é grego-latim, durante esse período de 7 eras da igreja. Mas agora, você já sabe outra coisa. Ele tem um novo nome. Olha, tivemos todas essas épocas, 2 milênios,
Não tem um nome igual ao nome de Jesus. É o nome acima de todo nome. Filipenses 2:9. Não tem um nome igual ao dele. Mesmo assim, a singularidade do nome é tremenda. Ele não tem um igual. Mas havia, e há na Bíblia, promessas de que Deus, Ele mesmo mudaria o nome dele, o nome da cidade e o meu novo nome. Ele mudaria o meu nome para um novo, Ele me daria um novo nome. Isso é promessas de Deus. Se Deus trabalhou no nome de Jesus Cristo, grego, latim, vindo até aqui, e agora Ele tem um novo nome. E nesse novo nome, quando Deus chamou William Branham, diz: eu te dou um sinal eterno. E o sinal eterno estava ligado, familiarizado com o seu nome. Te dou um sinal eterno. Quantos picos tem aquela montanha? 7. Quantas letras tem seu nome? Sinal eterno. Mas espera lá, ele não deu um nome que estava acima de todo nome. Isso é nas eras, mas ele diz que teria um novo nome. Eu tenho que acompanhar isso. Eu tenho que ir para Apocalipse 2:17 e 3:12 e ver que tem um novo nome, é um maná escondido, e que agora Deus tem revelado. É isto que me traz satisfação. A singularidade da revelação. Não tem coisa como a revelação. Antes da revelação eu não sabia nada. Antes da revelação eu não conhecia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes da revelação, eu não conhecia que Deus tinha um profeta ainda na terra. Elias tinha que vir para restaurar. Antes da revelação, eu não sabia. Antes do ano 72, eu não sabia. Mas como é grande essa singularidade da revelação. É a única coisa. Não tem outra coisa melhor. Não há nada que compara a esta revelação. Quando foi revelado, eu conheci o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e criei num profeta. Mas olha a singularidade de Deus, da revelação. O que é magnificar? Eu estava vendo isso aqui, tirei para outra vez, já preguei. O que é magnificar? É enaltecer, é ampliar. O que fez o Calvário não anulou a lei, ampliou a lei. Não foi isso? É isso que você lê na Bíblia? Não adulterarás. Eu, porém, vos declaro, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Foi ampliada. A lei foi ampliada. Ela não foi anulada. Foi ampliada. Isso foi ela foi magnificada, a lei. Foi isso que fez o Calvário para a lei. O que fez a revelação, essa singularidade da revelação para o Calvário. O que fez a revelação para a graça. Quando a graça termina, o período do Calvário termina, o que faz a revelação? A singularidade, esta revelação que veio nos dias da voz do 7º anjo, o que fez? Não anulou o Calvário. Então eu tenho que marcar, tem hora que eu esqueço, né? Mas hoje você tem a lei, o Calvário e a revelação. E como você tem isso? Você tem isso ampliado. A lei foi ampliada pelo Calvário. O Calvário foi ampliado pela revelação. Como você tem a mensagem da noiva hoje, ampliou a mensagem do profeta. O que o irmão Branham não podia falar, não pode falar no seu dia, foi proibido, está escrito, não diga a ninguém. Deus vem e diz a João: fale a povos, reis e nações e línguas. O que é isto? É magnificando a mensagem de William Branham, ampliando
a mensagem. Não é anulando a mensagem, não. Não é interpretando a mensagem, não. É ampliando a mensagem. Não é aumentando a mensagem, não. Não é aumentando. A lei, ninguém era como a lei. Não existe nada como a lei de Deus, como a lei de Moisés. Mas depois você vai, não tem nada como o Calvário. A lei nos foi dada por Moisés, mas diz a Bíblia, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Espera lá, mas a lei não era verdade? Era, mas foi dada por Moisés. Deus estava mostrando, agora eu vou ampliar isto. Não vou deixar apenas nesta lei, de você ir e praticar o ato, eu vou ampliar. Se você olhar agora, você já é culpado. Foi ampliado, agora a revelação, HM faz parte do nome de Deus, mas João vem e come o livro, Apocalipse 10, 8 a 11, come o livro, e ao comer o livro, agora pregue a povos, reis, nações e língua. O que Brana não podia pregar? Foi ampliado, ampliou, não aumentado. O Calvário não aumentou a lei, ampliou. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você tem Bíblia para dizer que não é para aumentar nem diminuir a Bíblia, não é para aumentar nem diminuir a mensagem, certo? Mas o que a graça deu no Calvário para nós, até a 7ª era, a revelação superou. É isso que eu quero que você veja, a singularidade da revelação. A revelação superou tudo o que a graça deu. A graça não podia me revelar trovões. A graça não podia me revelar novo nome. Ela não podia fazer isso. Ela já tinha feito seu trabalho. Agora tinha que dar lugar para ser ampliada. Isso aí Deus já tinha visto antes da fundação do mundo. A lei não pode ficar só na lei de Moisés, ela tem que ser ampliada. A graça não pode ficar só na graça do Calvário. Por quê? Porque Jesus mostrou que viria alguém que creria nele e que faria as obras que ele fez e maiores ainda. Maiores obras faria. E a maior obra era esta revelação. Revelação, vem cura divina, vem ressurreição, aí vem a palavra falada. Você quer coisa melhor? A palavra falada, e o povo fica preocupado, nós precisamos da palavra falada. A palavra falada está aqui. As pregações que nós estamos fazendo é a palavra falada por William Marion Branham. A HM faz parte do nome de Deus. Quem foi que pregou? Não fui eu. Eu estou só repetindo, porque a Bíblia diz que é para mim repetir. A Bíblia diz, profetiza outra vez. Se Brana profetizou uma vez, eu estou profetizando outra vez, e você faz o mesmo. Profetize outra vez. Se Brana não pôde falar o novo nome, mas agora Deus diz para João, come o livro e fala para todo mundo. Povos, reis, nações e língua. Mas no tempo de William Branham, não diga a ninguém. A ninguém. E vocês querem continuar ainda na mensagem, William Branham falou para não dizer para ninguém, e agora o Osmar está falando para todo mundo. Ele falou para William Branham não dizer a ninguém. 50 anos depois, Deus está dizendo, pregue a povos, reis, nações e língua. Isto é, diga a todo mundo. Agora, é a luz que a gente tem alcançado. Isto é singular, isto é único. Isto é especial, isto é raro. Glória a Deus. Eu tenho que encerrar. Mas a lei foi magnificada, ampliada e não anulada. Eu estava pensando que o irmão Branham disse também um novo nome. Ele disse, na era de Pérgamo, creio que 185, lá para o final da era, ele diz, o novo nome será sublime. E você vai, procura o que é sublime. Perfeito. Certo? O que é sublime? Vem cá. O que é sublime? Perfeição. Elevado. Grandioso. E ele diz assim, fala, nós não sabemos qual o nome é,
mas será sublime. Ele diz, será sublime, isso quer dizer, será elevado, será grandioso, será perfeito. Aí ele vem e me manda aquela carta áudio ao irmão Liveio e diz, você sabe o que significa Brana-Li? Perfeito, perfeição. Aí vocês estão aí juntando parágrafo, por certo, do jeito que eu junto versículo da Bíblia, eu junto parágrafo. Qualquer um faz isso, qualquer pregador faz isso. Se eles pegam uma chave bíblica, se eles pegam um dicionário bíblico, eles vão procurar unir aquelas coisas, aqueles versículos. É isso que eu faço também. Aí eu pego busca da mensagem e começo a unir esses parágrafos. Mas como dá certo? Aí deu certo o novo nome. Agora Deus não diz, não fala. Deus diz, fala agora você pode falar. A povos... Brana não podia dizer a ninguém. Está escrito na mensagem, todo o povo da mensagem, eles não crê porque já nasceram para não crer, foram ordenados para não crer. Sabe quando a pessoa já é ordenada para perdição dentro da mensagem? É ordenada para perdição dentro da mensagem, ordenada a não crer, está escrito. Olha os pentecostais ordenados a não crer que o batismo é em nome de Jesus Cristo, está escrito. Atos 2:38, Atos 8:14-16, Atos 10:47-48, Atos 19:1-5, Atos 22:16. Por que eles não crêem? Ordenados a não crerem. Porque o povo não crê no novo nome dentro da mensagem, foram ordenados a não crerem. Vieram para a perdição dentro da mensagem. Dentro da mensagem, são ordenados a não crerem. Está escrito na mensagem. HM faz parte do nome de Deus. Aí logo eles dizem, isso é do diabo, hein? Novo nome que o Osmar está pregando aí. Cuidado é com eles. Falsos, hipócritas, que não vê a palavra do dia. Isso é a mensagem de Deus, isso é a singularidade, essa mensagem da revelação é a singularidade de Deus hoje, da revelação. Ninguém é igual a esta revelação. Ninguém prega igual essa noiva. Eles pelejam, pula daqui, pula dali, mas deixa coisas para trás, porque não pode falar a mesma coisa, porque não tem a digital igual. Eles não têm a digital do novo nome igual. Eles não têm a digital da revelação igual. E é por isso que eles não podem comparar. Não se compare. É crente muito frouxo, sem luz, sem revelação, porque essas coisas reveladas são para nós. As encobertas é para o Senhor nosso Deus. Até as encobertas ele revelou. As reveladas eram para nós, mas ele pegou e disse, aqui, ó, as que é minha, eu vou revelar para vocês também. Foi isso que Deus fez. Aquelas que eram encobertas para nós, e só era para Deus, ele pegou, revelou. 7 trovões, estava só com ele. Ninguém sabia, nem o filho sabia. O Pai, o Espírito, não deu aquilo para o corpo de carne chamado Jesus. Não, e Jesus veio e disse, tem um ministério maior, em São João 14:12. E quando ele vier, ele vai fazer o que eu faço, e maiores obras ainda. Ele vai pregar Calvário, pregar lei, mas vai pregar revelação. Ele vai falar o que são os trovões, que eu não posso falar, o dia e hora, que eu não posso falar. Tem um ministério que vai vir, e era o ministério de Brana. E Brana era a mesma coisa de dizer, tem um ministério vindo aí. O que eu não posso falar, um dia um homem vai falar, e você crê nisso. Abrace isto. Abrace isto. Irmão Brana ensinou isso daí. Mas quem é que aprendeu? Só o eleito aprende. Só o eleito. Então aqui está a singularidade da revelação. Não tem nada que compare a esta revelação. Cordeiro saiu do trono, terminou. E Deus tem novo nome, e novo nome Brana. Não está nada escondido mais, filho. Acabou aquele negócio de mistério. Sabe por que hoje nós somos diferentes?
há menos pedido de CDs na internet, é porque nós revelamos nossa fé. Revelamos nossa fé. Hoje é cantado claramente, os irmãos fazem hino aí e canta bonito mesmo, novo nome Brana, Jesus é Brana, e vai, e eles falam, não pode, aí Jesus é Brana, e mesmo que eles não creiam, eu esqueci daqui, a singularidade do sétimo anjo, nunca houve um homem como ele, um anjo como ele, um anjo que Deus diz assim, nos dias da voz do sétimo anjo, ele faria conhecido o segredo. É singularidade, não tem anjo como Brana. Eu sei que eu começo a prolongar aqui, eu não aguento. Eu estava vendo os 3 que desceram do céu. Tem ministérios especiais que descem do céu, e tem que ter ministérios especiais na terra para difundir aqueles ministérios. Você sabe que nós temos 3 ministérios que vieram do céu. Tem ministério, alguém diz, mas o seu não veio do céu? O meu é para difundir o que veio do céu. Eu tenho que ser claro. Billy Graham tem um ministério vindo do céu. Foi meu profeta Brana que falou. São 3 homens vindo do céu. Então, Billy Graham, um ministério vindo do céu. Para pregar o quê? Arrependimento. Oral Roberts já partiu, mas tinha um ministério vindo do céu para expulsar demônios. Mas teve um outro, que o ministério veio do céu, e ele era do céu também. Chamava-se Brana. Que singularidade. Revelar os segredos. Nunca Deus diz que outro anjo, 8º, 6º, nos dias do 7º. Por isso, quando eu prego para você, eu tenho que ser sincero, eu não posso ser um hipócrita, eu não posso tomar honra para mim, glória para mim, como se eu estivesse revelando alguma coisa para você. Na verdade, está revelando porque é a Bíblia revelada nesse dia, mas foi revelado por William Branham. Ele não podia falar, nós teríamos que falar nesse dia. Eu não posso tomar honra para mim, entende? Eu tenho que mostrar que isso daqui não é meu. Deus teve um ministério vindo do céu, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Já cumpriu. Então eu estou aqui para te dizer que esses ministérios foram singulares, ministérios tremendo, ministério que trouxe a mensagem única. Ninguém prega como Billy Graham. Assim diz o meu profeta, William Branham. Ninguém prega. O irmão Branham diz, ninguém tem aquela mão musculosa para expulsar demônio como Oral Roberts. Além do homem, era grande, forte para expulsar demônio. O meu profeta diz isto. E eu queria que eles tivessem a oportunidade que eu tenho de falar. Ninguém nunca revelou mistérios como William Branham. Ninguém nunca tomou esta Bíblia e fez esta Bíblia funcionar como William Branham. E eles deveriam hoje saber que ninguém nunca fez a mensagem de William Branham funcionar como a noiva faz hoje. Nunca eles fizeram a mensagem funcionar. Isto é singularidade. É uma pessoa só. Isso é bíblico. Senhor, o Senhor ainda diz, eu sou o Senhor e não há outro. Isso é singularidade, Senhor. Não há outro. O Senhor é único. Isaías 45, 18, mas o Senhor veio na terra e nasceu. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor do Velho Testamento, que não há outro, nasceu, veio em carne, nasceu em Lucas 2,11. Obrigado, Senhor, que esta mensagem possa mexer com o coração deste povo, e que cada um de nós deixemos de nossas fragilidades, de nossas palavras malignas, de nossas coisas ruins,
de nossas hipocrisias, de nossas falsidades, e tenhamos, Senhor, coragem de falar a verdade, de crer na verdade, de expor a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus Cristo andou na terra, a semente semeou. O que é e o que era, em um homem se encarnou. Deus usou um brilhão brana, usa a mim e a você. É assim que Ele chama, é somente nele crer. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que Ele fez. E a esposa redimida profetiza outra vez. Ele deu HM, você tem que soletrar, e você nem mesmo teme, e começa a blasfemar. Jesus Cristo chama Brana, é preciso acreditar. É assim que Ele chama, não podemos duvidar. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que Ele fez. E a esposa redimida profetiza outra vez. Uma pedrinha branca que o profeta conseguiu, uma espécie de alavanca, a pirâmide abriu, e ali estava o homem que podia esclarecer e dizer um novo nome que eu sempre quis saber. Muitos têm adormecido, eles não conseguem ver. O maná é escondido, só a noiva vai comer. Mas Jesus é quem convida para crer no que Ele fez.
esposa redimida profetiza outra vez. E a esposa redimida profetiza outra vez.